Oi, eu sou Tartaruga Albina, Alice. Tartaruga Albina é um apelido que veio meio que aleatoriamente. E minha vida é bastante aleatória. E eu tô fazendo esse vídeo porque hoje é dia 18 de junho. E eu descobri recentemente duas coisas interessantíssimas. 18 de junho é o dia do orgulho autista, para as pessoas autistas celebrarem si mesmas e terem orgulho de quem elas são. E recentemente, quase que por acaso, eu descobri que eu sou uma mulher autista. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, eu sei que pode parecer um pouco desconexo. Talvez esses vídeos acabem ficando um pouco desconexo, porque na verdade eu não roteirizei nem planejei muito bem nada. Tô com um pouco de dor, tive uns problemas essa semana que eu vou contar em outro vídeo falando sobre outras coisas interessantes também que eu acabei descobrindo, porque a verdade é que é o seguinte, eu nesse ano, especificamente 2021, do meio, agora já estamos no meio, né, do ano e tal, eu decidi cuidar melhor da minha saúde, né? E as pessoas pensam que cuidar da saúde é você ir para o hospital quando você está passando muito mal e fazer exame, descobrir que tem um colesterol alto e tomar remédio. E eu não penso que seja assim, né? Então, eu já vinha melhorando um pouco vários aspectos que eu considerava não saudáveis em mim, que me faziam mal, no caso, né? Não que as pessoas falam que faz mal, tipo dormir tarde. Dormir tarde para mim é maravilhoso. E, enfim, decidi ir cuidar de uma coisa assim que eu vi que era relativamente seguro, né, por conta da situação e tal, de vírus. Eu decidi cuidar de um problema de barulho, que eu fiz um vídeo. Eu tenho uma sensibilidade terrível a barulhos muito específicos, muito delineados, barulhos que me irritam profundamente. É algo de tipo incomodar profundamente a minha vida, de me paralisar. Eu comentei no vídeo e isso gera também um zumbido no meu ouvido, né? Então fui procurar clinicamente o que podia ser isso, acabei encontrando o termo misofonia, né, que é um termo que se usa para pessoas que têm aversão a certos tipos de som. Só que quando eu fui investigar minha misofonia, por sinal com uma profissional maravilhosa, né, que eu tive que correr atrás, porque o convênio não tinha uma pessoa especializada nisso, durante todo o tempo que eu fui lá, né, umas 3 vezes, e a gente fez um exame, depois fez um exame de alta frequência e tal, a minha audição é normal. Na verdade, ela é muito boa. E eu consigo captar frequências bem agudas e tal, bem altas, talvez por isso que essas frequências, por sinal, são as que mais me incomodam. E clinicamente falando, a única coisa que apareceu, vamos dizer assim, é que eu realmente tenho uma sensibilidade aguçada. Nada além disso. Nada que pudesse explicar fisicamente algum tipo de desconforto que levasse ao meu zumbido ou algum tipo de desconforto que realmente me levasse a, como eu relatei para a médica, eu ficar completamente derrubada depois de ouvir esses ruídos. E quando eu saí de lá e tal, e ela me deu um papel, e aí eu olhei, ela disse que ia me encaminhar para uma neurologista com uma pessoa de extrema confiança dela, e realmente é uma doutora com anos e anos de experiência na área. E eu li o papel, e no papel tinha assim, investigar possível autismo. E como Maísa, grande cantora brasileira, diria, meu mundo caiu. Não porque, pra mim, o autismo fosse um problema ou algo horrível, não. Coincidentemente também na quarentena, eu acabei tendo contato com vários perfis e várias pessoas que discutem o capacitismo. Existem várias formas de preconceito contra pessoas com deficiência. O capacitismo é o termo que a gente usa para isso. E assim como várias outras opressões, o capacitismo ele vai estar presente de diversas maneiras na sociedade, seja para fazer as pessoas rirem, que isso se chama de capacitismo recreativo, seja o capacitismo institucional, que é o capacitismo onde, por exemplo, você quer arranjar um emprego, você é uma pessoa com deficiência, e dentro da empresa te contratam, mas não te dão as condições adequadas, você não evolui, as pessoas não enxergam além da deficiência ali naquele profissional. Existe o capacitismo médico mesmo, sim, existem profissionais da área de saúde, né, que podem acabar, porque você é deficiente, ou eles podem acabar jogando todas as suas queixas por conta da sua deficiência, ou simplesmente eles podem desconsiderar
né? Algum relato que você está tendo, alguma coisa que lhe encaixaria como uma pessoa com deficiência, e aí eles não consideram. Enfim, lendo sobre isso, eu percebi, obviamente, né, no meio disso tudo, que pessoas autistas, aqui no Brasil, as pessoas autistas, elas são consideradas pessoas com deficiência, tá? E eu comecei a acompanhar, né, pessoas autistas e tudo mais, e eu já percebia que, obviamente, isso não é um problema, tá, gente? Autismo não é um problema e não é uma doença. O autismo é uma condição, é uma maneira de ser, certo? Então, você não vai curar autismo, você não vai, de repente, acordar, tomar um remédio e esse remédio vai fazer com que os sintomas do seu autismo desapareçam. Isso não existe. Você pode ir melhorando algumas coisas que talvez tornem a sua vida um pouco dificultosa se você tiver a necessidade, mas uma cura não existe porque não é doença. E apesar de saber disso, eu ainda fiquei meio que duvidando daquilo, porque, para ser bem sincera, eu ainda achava que autismo era um problema masculino. Não tinha a mínima noção que, para ser bem sincera, que mulheres podiam ser autistas. Especificamente mulheres que eu tô falando mulher porque no caso eu sou uma mulher cis, né? Me identifico com uma mulher cis. E eu não sabia que era, sei lá, possível. Eu achava que existiam meninas autistas, talvez, e que seriam diagnosticadas quando crianças, o que acontece de fato, né? E é isso, sabe? Até porque quando você para pra pensar no imaginário coletivo e nas representações da mídia, o que a gente mais vê é pessoas autistas, infantilizadas, ou então personagens infantis, né, crianças, e muito raramente mulheres. E geralmente também são pessoas brancas, o que é uma coisa que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre. Eu vi aquilo ali e fiquei meio assim, aí eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre. E pesquisando tudo que eu podia sobre, eu entrei em um limbo. Eu entrei em um limbo positivo, no caso, e eu acabei tendo um hiperfoco. Eu sempre percebi que, assim, na minha vida, em alguns momentos eu focava em coisas muito específicas, assuntos muito específicos que me levavam a pesquisar demais sobre aquilo. E às vezes era até chato porque eu ficava falando só daquilo e eu pesquisava mesmo, gente. Quando eu falo pesquisar, é de tipo pesquisar mesmo. E eu ficava inteirada naquilo ali. E podiam ser coisas físicas ou abstratas, tipo ideias, conceitos, matérias, ou então coisas físicas, como por exemplo, na época que eu tinha uma obsessão por dinossauros e dinossauros tipo brinquedo. E nesse caso foram as duas coisas. Eu gostava de dinossauros, da ideia, e o brinquedo de dinossauro. É muito engraçado porque eu era uma criança de, sei lá, 5, 6 anos de idade e todas as meninas não gostavam, obviamente, disso e era meio desconfortável. Então, eu sempre tive problemas de socialização. Isso é fato. Na minha vida, eu tive muitos problemas para socializar de criança até, sei lá, até agora, eu acho. Eu acho que isso veio melhorar um pouco depois da fase adulta porque eu meio que encontrei pessoas que têm ideias mais dissoantes, assim, do senso comum, que eu sou mais ou menos assim. E isso melhorou um pouco, e também por causa da arte, que me permitiu conhecer pessoas que não têm um pensamento tão dentro da caixa, então isso me ajudou. Mas, ao mesmo tempo, o que foi melhorando essa minha interação social, que era bem falha, foi o fator mascaramento ou masking, que eu descobri que é uma coisa que muitas pessoas que se identificam como mulheres autistas, elas acabam fazendo. É o seguinte, gente, a gente vive numa sociedade machista, isso é fato, patriarcal, e principalmente aqui no Ocidente, tem toda essa coisa do cristianismo, né, que a gente valoriza muito a pureza da mulher e tal. E uma mulher pura, feminina, geralmente é uma mulher que ela é mais calada, ela é mais retraída, né, ela é ponderada e tal. E é engraçado porque se você tem talvez uma criança que é um menino e ele tem um atraso na fala e ele é um pouco antissocial com os coleguinhas e tal, você talvez já desconfie de algo naquela criança, né? Porque geralmente os meninos são criados para conquistarem o mundo, né? E terem amigos e se melarem na lama e tal. A menina não. A menina não passa por isso, porque na verdade, quanto mais quieta você for, mais legal para os seus pais, na opinião do público geral, do consenso geral, né, da sociedade. E esse problema faz com que várias meninas que são autistas, elas não são diagnosticadas quando crianças ou adolescentes por conta disso. Elas vão crescendo e essas características são tão meio que desejáveis em uma mulher que ninguém para pensar que isso na verdade pode ter um fundo maior. E pior ainda, as pessoas não param para pensar que mulheres autistas,
elas aprendem a imitar coisas. Por exemplo, eu tô aqui falando com você. Eu, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu tive um hiperfoco. Hiperfoco é quando uma pessoa autista tem um interesse muito grande numa área e ela fica muito ali naquilo. E eu já tive um hiperfoco em, por exemplo, estudar expressões faciais. O terror do metaforando. Eu fazia isso porque eu adorava entender como é que as pessoas se expressavam, como é que elas falavam e tal. E hoje eu entendo o porquê. Eu entendo que, na verdade, o que eu estava fazendo era tentando parecer normal. E eu sempre senti na minha vida que eu criava personas, dependendo da situação que eu estava. Eu sempre senti assim, eu tenho manias muito específicas e eu tenho rituais muito específicos que, se eu não cumprir esses rituais, eu literalmente tenho o meu dia estragado. O meu dia acaba. Não é uma coisa de tipo, eu não fiz isso, tô chateada. Não, gente, é tipo, o meu dia acaba, o meu dia fica péssimo. E a partir dali eu fico com uma raiva descontrolada. E sendo uma pessoa, né, que desde os 12, 13 anos começou a ter quadro de depressão por conta do bullying que eu sofri na escola, e por conta também desse problema de barulho, a convivência na minha casa era difícil, eu ficava trancada no banheiro porque era o lugar mais silencioso, né? Com isso eu desenvolvi ansiedade generalizada e tal, e eu já tomei mais de 8 remédios diferentes. Sabe? Nessa jornada toda. Eu tenho 22 anos, então já tomei mais de 8 remédios diferentes, entre antidepressivos, ansiolíticos, enfim, coisas que quando eu fui, né, para essa consulta, vamos dizer assim, final, né, para me diagnosticar, a médica disse para mim: "Eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso." Sabe? E é terrível perceber que eu passei tanto tempo sem saber e que agora que eu sei eu ainda me sinto meio esquisita. Como se eu não tivesse o direito de falar, como se eu não tivesse, sei lá, porque ainda tem na minha cabeça essa imagem de que eu não posso ser autista, mas eu sou. E dizer isso é meio que bom, porque eu sou assim, sabe? Algumas coisas, alguns comportamentos que eu tenho, eu vou tentar melhorar minha comunicação a partir de agora com a psicoterapia, né, adequada, mas eu sei que eu não vou, tipo assim, mudar da noite pro dia e que as pessoas não podem esperar isso de mim, porque essa sou eu. Muito triste parar pra pensar que isso vai continuar acontecendo, que pessoas como eu vão continuar aparecendo porque não vão ser diagnosticadas. E essa questão do diagnóstico é um problema que é muito grave, muito sério, até porque a gente precisa levar em conta recortes sociais. Por exemplo, eu falei antes que ia falar sobre esse assunto e, cara, eu tenho 22 anos, sou uma mulher branca, eu sou de classe média e já foi difícil para mim conseguir um diagnóstico sendo adulta, né? E eu tive que gastar muito dinheiro nesse processo, porque eu ia para consultas e tal. Então, imagine você, pessoas pretas, por exemplo, pessoas que estão em situação de pobreza. Imagina você já chegar na idade adulta, perceber que tem algo errado com você e você ler sobre o assunto e saber que e você não consegue. Por quê? Porque a dificuldade já é muito grande para conseguir um diagnóstico via SUS quando você tem uma criança, por exemplo, e essa criança você tem uma suspeita de que ela é autista. A gente sabe que isso depende muito de cidade para cidade, né? Os serviços de amparo, apesar de terem leis que garantem o direito de diagnóstico, de tratamento contínuo, se necessário, mas a gente sabe que a realidade é outra. Mas nesse caso você tem às vezes uma mãe e um pai para lutar por isso. Mas e quando você cresce e não tem ninguém para lutar para você? Porque as pessoas acham que você é preguiçosa, porque as pessoas acham que você é difícil, que você é chata. E não tem ninguém para lutar por você. Imagina a situação, sabe? Imagina ainda a situação de pessoas pobres e pessoas que estão à margem. No final das contas, cara, tudo isso está interligado e que no final das contas a gente devia simplesmente não se importar com isso. Nós somos seres humanos e nós somos múltiplos. E eu sou autista e autistas são múltiplos. Não existe um tipo só de pessoa autista, nunca vai existir um tipo só de pessoa. E é isso, lutem pelo diagnóstico se vocês acham que é necessário, porque é necessário, sabe? Com o laudo você consegue ter acesso legal a terapias e coisas que você precisa. E é isso. É muito trivial tudo isso que eu tô falando, é muito clichê, mas é porque é real. E é isso. Eu espero que esse seja um dia diferente e eu espero que esse seja um dia
que eu vá viver melhor a cada ano.